do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Vamos lá então para a nossa correção de exercícios, né? Espero que vocês tenham feito. Quem não fez, confere igual, copia a resposta correta. Vamos ir para a segunda parte de termoquímica, beleza? Organizar bem o caderninho de vocês, organizar bem as questões do livro, tá bem? Lembrando que a organização de vocês é o sucesso de vocês. Vamos aí para a nossa primeira questão, questão número 14. Calcule a variação de entalpia em kcal/mol a 25 graus Celsius. Então, nós observamos aqui que nós temos o óxido de ferro 3, 1 mol de monóxido de carbono, mais 2 mols de óxido de ferro 2 e mais 1 mol de gás carbônico, certo? Aí foi dado para nós os calores de formação de cada participante. E aqui eu trabalho então com a variação de entalpia, que é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, beleza? Então observa aí na resolução. Olha, trabalhamos com a variação de entalpia, que é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, ok? Então se nós observarmos aqui, nesta variação de entalpia, eu vou colocar duas vezes óxido de ferro 2. Por qual razão? Porque aqui na estequiometria eu tenho o número 2 como coeficiente. Então eu vou ter que multiplicar duas vezes o valor dele que eu recebi aqui na tabelinha, né? Nos dados, nas informações, né? Então 2 vezes 63,8, certo? Então por isso que logo abaixo vocês já estão vendo aí, então 2 vezes 63,8, 94,05 saiu então do dióxido de carbono. Então eu tenho o produto, coloquei os produtos menos o valor dos reagentes, tá bem? Aqui então está o valor dos reagentes, 196 e 26,41, que é do monóxido de carbono. Fazendo aí então a subtração, passamos a encontrar que a variação de entalpia é 1,26 kcal/mol. Então, está aí a letra B, né? Próxima questão, a número 15. Considere as informações a seguir e preencha corretamente as lacunas. A reação ocorrida na queima de um palito de fósforo deve-se a uma substância chamada trisulfeto de tetrafósforo, que inflama na presença de oxigênio e pode ser representada pela equação. Então, se você observar aqui, né, nós temos a equação pronta, temos a tabela com os valores, mas não tem o valor para o oxigênio. Por que não tem? Porque é uma substância simples. E lá, quando a gente estudou na Termoquímica 1, dizia o seguinte: toda substância simples ou na variedade alotrópica mais comum, no caso do ozônio e oxigênio, o oxigênio é o mais comum, o valor da sua entalpia é zero. E diante dessa regra também é bem importante nós pensarmos assim: substância simples tem entalpia zero. Se não for entalpia zero, tipo ozônio, não preciso saber que o ozônio não é o mais comum, vai estar na tabela, que são valores tabelados, né? Então eu vejo que dessa substância simples não está aqui, então é zero, não usei, né? E das demais substâncias estão aqui. Da mesma forma, eu vou trabalhar então com produto menos reagente, né? Variação de entalpia. Então observa aí. Fizemos produto menos reagente, como você pode estar observando, né? Estão aqui os valores, o valor do produto, né? Menos o reagente, né? Nós temos apenas um aí que representa o reagente, porque o outro é o O2, né? E chegamos nesse valor, negativo 3.679,4. E não tem essa para se anular, mas claro, é que quando você continuar lendo a questão, ele fala que é para analisar em 22 gramas. Tá? Então vejam só, nesta equação balanceada que está aí, nós temos a massa do trisulfeto de tetrafósforo, né? E a massa dele será o que? 4 vezes a massa do fósforo, na tabela é 31, então 4 vezes 31, mais 3 vezes 32, que é a massa do enxofre. E aí eu chego nesse 220. Então em 220 gramas, que é esta reação inteira, eu vou estar liberando quanto? Vou estar liberando, né, 3.679,4. Mas se eu trabalhar só com 22 gramas, quanto que eu vou liberar? Um valor desconhecido.
E aí multiplica cruzado, né? A regra é 3 simples. E aí vou encontrar lá então 367,94 kJ de energia liberada. E aí é só assinalar, né? A letra A. Muito bem. Continuando então, nós temos a questão número 16. E aqui na 16, nós já começamos com lei de Hess, né? Em um conversor catalítico usado em veículos automotores, em seu cano de escape para redução da poluição atmosférica ocorrem várias reações químicas, né? E uma das mais importantes é esta reação química que está aqui, ó, que é um mol de monóxido de carbono, que é altamente tóxico, mais meio mol de oxigênio, forma lá um mol de gás carbônico. E aí nós temos duas reações intermediárias, né? A reação número 1 está aqui, a número 2, né? E agora eu vou organizar a 1 e a 2 de tal forma que quando eu somar membro a membro, me resulta nesta reação importante. Tudo bem? Então, sendo assim, eu analiso a primeira e a primeira me fornece CO e eu quero CO. Só que ela me fornece CO aonde? No produto, ou seja, depois da flecha. E eu quero CO, que é o monóxido de carbono, no primeiro membro, antes da flechinha. Por isso que eu vou ter que inverter a primeira reação. A segunda me fornece CO2 no segundo membro. Eu quero, então eu deixo. Lembrando que quando inverte a reação, tem que inverter o sinal do ΔH também, né? Então, olha aí. Assim fica a nossa resolução. Se eu acompanhar aqui, ó, o inverso da equação 1 está aqui invertida. Mais a equação 2, eu tenho a equação procurada, que é essa aqui embaixo, certo? Bom, sendo assim, na soma do membro a membro, ó, cortamos o grafite, né? O meio mol de O2 com 1 mol de O2. Então, meio consome meio. Ainda sobra meio. E esse meio que sobra é esse que está aqui. Aí eu cheguei na equação desejada. E aí, o ΔH era negativo, né? Pode ver? Era negativo. Inverti a reação. ΔH inverteu. Está aí, ó. Tudo bem? E no membro a membro sobrou lá, então, negativo 67,7. Então, é uma reação que está liberando. Ela é exotérmica, tá bom? Gente boa, lembra sempre que correção de exercício é uma mega revisão da aula. Então, atentos aí na correção de exercício. Muito bem? Para essa questão, nós temos lá, então, benzeno pode ser obtido a partir do hexano. Então, benzeno pode ser obtido. Obter é produto. A partir do hexano. Então é uma questão complexa, 17, por vocês não serem alunos do terceiro ano, porque quando eu falo de benzeno é um hidrocarboneto, estudado no terceiro, hexano, um hidrocarboneto, estudado no terceiro, né? Considere os dados abaixo da reação de combustão a respeito do calor liberado. E veja, eu não tenho a equação procurada, por isso que ela é complexa, então se tu não saber que o benzeno é C6H6, se tu não souber que o hexano é C6H14, também fica um pouco complexo, né? E diante da situação, eu vou ter hidrogênio envolvido, né? Porque na hora da estequiometria de balancear a equação, eu tenho 14 hidrogênios para o hexano, tenho apenas 6 hidrogênios para o benzeno, e os outros hidrogênios vão para onde? Vão aparecer sozinhos. Por isso, então está aí, ó. Essa é a reação a qual nós queremos, né? Essa aqui é a procurada, ó. C6H14 forma o benzeno, não falou em mais ninguém, então é o benzeno. E eu vou colocar 4 mols de H2 para mim fazer a estequiometria, né? E as reações intermediárias o autor deu, né? São essas aqui, as intermediárias, né? Esta, né? Esta e esta. E agora eu vou colocá-las para somar membro a membro. Lembrando que a ordem das reações não irá alterar o meu resultado. Então fica a meu critério qual reação eu coloco primeiro, mas lembrando que cada uma delas eu tenho que fazer uma análise minuciosa, saber se eu tenho que inverter ou não, né? Então nós iniciamos aí usando essa aqui em primeira mão, né? Porque aqui nós temos já de início o nosso hexano iniciando a produção. Então está lá, ó, hexano mais 19,5 de O2. Por que não mexemos nela? Né? Nós não mexemos porque nós queríamos um mol de hexano no início e ela forneceu.
tá? Aí quando eu analisar a outra, esta aqui, eu vou usar em segundo, o benzeno, nós queremos o benzeno, só que nós queremos ele no segundo membro, e ele está no primeiro. Por isso que esta segunda aqui foi reescrita e invertida, né? Para que o C6H6 ficasse na ponta da flechinha, para depois na sombra membro a membro. Se nós invertemos isso, eu tenho que inverter o valor da entalpia. Veja que agora eu falei o valor da entalpia. Eu não falei variação da entalpia, porque até então não temos o ΔH aqui. Porque se tivesse o ΔH, seria a variação da entalpia. Então eu só tenho entalpia. Até é importante aqui a gente pontuar novamente. Olha, as duas reações que eu já usei, a terceira que nós vamos usar, todas elas têm a reação mais esse valor, mais esse valor, mais esse valor. Quer dizer o que? As três reações são exotérmicas, porque o calor está com o produto. Isso que a gente viu lá em termoquímica 1. Agora, se eu inverter o 3268, um exemplo, ele deveria ir lá junto com o 6CO2 e o 3H2O. E lá ele ficaria mais, né? Mas de qualquer forma, eu optei por deixar aqui para soma membro a membro. Então ele ficou negativo, dizendo o seguinte, ó: esse 3268 não pertence ao produto que está agora, a esse produto aqui, tá? Esse valor aqui pertence aqui, ele deveria ser mais, mas como colocou para lá, então ele está menos. Então, só para entender, isso é entalpia, tá bom? Bom, sendo assim, a outra questão, né? Se nós analisarmos então essa aqui que usamos por último, né? Eu tive que multiplicar essa equação por 4. Por quê? Porque veja bem, eu preciso ter 7 mols ou 7 moléculas de água para cancelar, porque na primeira reação, como vocês podem bem observar, eu já tenho H2O, já tenho 7, e eu tenho que arrumar para cancelar. Nessa segunda eu já tinha 3, né? Para cancelar ainda faltam 4, então está aí. Agora sim, no membro a membro, vai cancelando o que não vai usar na equação procurada, e eu tenho negativo 249. Só que esse negativo 249 não é exotérmico, porque, como se pode observar, esses negativos aqui, na verdade, ele deveria ser um positivo somando com o reagente, e ele está com o produto, então ele é negativo para dizer que ele não pertence ao produto, porque é entalpia. Por isso que mesmo que eu olhe para 249 negativo, eu tenho que entender que aqui eu tenho uma absorção e não uma liberação. Por isso que a alternativa correta é a letra B, né? Uma questão bem complexa mesmo. Se não lembrar dos detalhes, a maioria dos alunos erra isso aqui, porque o mesmo valor está aqui. V negativo, está liberando. Não, se tivesse aqui um ΔH, a alternativa correta seria a letra A, mas não tem ΔH, então tem que cuidar essa diferenciação, tá bem, gente boa? Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, reveja a aula 1 lá, tá bom? Continuando aí, questão número 18. Se nós observarmos a questão 18, em condições apropriadas, o carbono reage com vapor de água, produzindo uma mistura gasosa, combustível de grande interesse industrial, conhecida como gás de água. Essa reação é representada por... Aqui nós temos a equação procurada, então é uma questão mais fácil de fazer. A procurada está aqui, tenho as intermediárias, que são essas duas, né? E aí eu vou organizar de tal forma essas duas, que quando a gente resolve, eu chego na minha procurada, tá? Então observa, a minha, se eu observar cada uma delas, a minha primeira lá vai se manter. Por que vai se manter? Porque ele está fornecendo CO, né, no segundo membro, e eu quero CO no segundo membro, então tranquilo, vai se manter. Porém a segunda está me fornecendo H2O no segundo membro, e eu quero H2O, mas eu quero H2O no primeiro membro, percebe-se? Por isso que eu vou ter que inverter a segunda reação, mas não preciso multiplicar nenhuma nem outra, tá? E nessa inversão eu tenho que inverter o sinal do ΔH, era negativo 242, e veja, agora sim é ΔH, e eu terei então positivo 242, como você pode estar observando aqui na resolução, tudo bem? E aí? Bom, diante, eu vou só cortar o que eu não me interessa, e vai sobrar a minha equação problema, e vou fazer a soma aqui, e aqui está o nosso valor. E como esse aqui é ΔH, uma reação,
endotérmica. Se é endotérmica, absorve calor. Por isso que nós temos aí a letra E, então, como correta. Tudo bem? Na sequência, temos a questão número 19. Mais uma vez aí a lei de resto presente. Só que agora, bastante cuidado. Nesse caso, requer uma atenção. Eu estou com 4 equações intermediárias. A parte boa aqui é que nós temos já a nossa reação que eu quero chegar, né? A minha reação em questão, chamamos de equação geral, está aí. Então eu vou organizar todas essas demais, a modo que quando eu somar membro a membro, eu chegue nela. E eu tenho ela também aqui 16,2 kcal, 43,2 kcal. Nós vamos transformar isso em calorias para ficar mais fácil o cálculo, né? Então veja bem, 1 kcal, então pensa, quilo, 1000, né? Então 1000 calorias, tá? 16,2 kcal, então 1620 calorias, assim vamos, né? Então observando aí, se você observar agora, como que eu tive que fazer com cada uma delas? Vejam só. Pegando a primeira, nós usamos essa aqui, né? Essa aqui foi a nossa primeira. Copiei ela aqui, como eu disse para vocês. Não precisa ser nessa ordem. A ordem das reações não vai alterar o resultado, né? Colocamos essa então em primeiro, porque pensamos aqui no SO2, no dióxido de enxofre, né? Mas não é que precisaria ser assim. Então, se essa é a primeira, como é que ela foi reescrita? Opa, eu quero SO2, ela me fornece. Só que ela me forneceu aonde? No produto. E eu quero aonde? No reagente. Tá? Aqui está o reagente. Lá está o produto. E aí? Bom, além disso, ela me forneceu 8. Eu quero somente 1. Então, eu vou ter que reescrever essa equação aí, invertida e dividida por 8. Então, aqui está, ó, invertido. Eu lá tinha 8, SO2, aqui eu tenho só 1. Ó, 1 dividido por 8, né? 8 dividido por 8, 1, né? Beleza? Aí está. A segunda que nós usamos foi a do NO2. Essa aqui, então, foi a segunda que a gente usou. Agora, veja bem. Nós queremos NO2 no reagente, certo? E ela me forneceu NO2 no produto. O que eu devo fazer? Escrever invertido. Outro detalhe. Nós queremos apenas 1 de NO2. E ela me forneceu 2. E eu quero somente 1. Percebeu? Então eu tenho que escrever ela invertida e dividida por 2. Então aqui está ela. Invertida e dividida por 2. Correto? Vamos lá para a terceira. Veja bem, a terceira optamos pelo SO3. A terceira foi esta aqui, né? SO3 no segundo membro. Eu quero no segundo membro? Quero no segundo membro, ó. Dióxido de enxofre, segundo membro. Então nós queremos o SO3 lá. Detalhe, eu quero somente 1. Ele está me fornecendo quanto? Estava me fornecendo 8. Então eu vou deixar ela como estar de ordem, porém dividida por 8. Tá bem? Por isso que eu tenho um SO3, 3 meios de O2, 1/8 de enxofre, o SO8, né? Correto? Sendo assim, nós continuamos. E por último, então, nossa quarta, usamos essa aqui, né? E aí, ao transcrevê-la, observamos NO, que é o monóxido de nitrogênio. Queremos aonde? No segundo membro. Me forneceu aonde? No segundo membro. O que tem de ruim? Me forneceu 2 e eu quero 1. Então o que eu faço? Escrevo ela na mesma ordem, porém dividida por 2. E depois de ter feito isso, vou lá, cancelo o que eu não vou usar, né? Vou fazendo os cálculos aí, somo os meus valores e chego aí então em negativo 9.987,5 cal. Sei então que eu estou diante de uma reação exotérmica. Belezura? Continuando aí, questão número 20. Questão número 20, eu já estou pensando em quem? Já estou pensando em energia de ligação. No funcionamento de um motor, a energia envolvida na combustão. Combustão é queima. Se combustão é queima, toda queima libera calor. Eu estou diante de uma reação exotérmica. Então tem que ter esse cuidado aí. Do normal octano, promove as expansões dos gases e também o aquecimento do motor.
Assim conclui-se que a soma das energias envolvidas na formação de todas as ligações químicas é letra C. Mas professor, por que é a letra C maior que a soma das energias envolvidas no rompimento de todas as ligações químicas? Quer dizer o quê? A ligação de formação é maior que a de rompimento. Você pode observar nesse lembrete, ó, se o processo de rompimento das ligações é um processo endotérmico, então ele absorve energia para romper as ligações. E se o processo de formação libera, né, ao invés de absorver, o outro vai liberar, então ele absorve energia para formar as ligações dos produtos. E aí vejam só, o outro absorve lá para a quebra, e aí ele libera. Então nós passamos a pensar assim, já que o processo de combustão do normal octano é isotérmico, a energia liberada na formação será maior, porque senão não vou ter como ter exotérmico, né? Entendeu? O meu ΔH tem que ficar negativo, então o negativo tem que ser maior. Essa é a razão então que a letra C é a correta, tá bem? A questão número 21 fala assim: pode-se conceituar a energia de ligação química como sendo a variação de entalpia que ocorre na quebra de um mol de uma dada ligação. Assim, na reação é representada pela equação. Então, se nós observarmos aqui, ele diz para a gente que para quebrar as ligações da amônia, né, que a amônia é o que? A amônia nada mais é do que NH, né, hidrogênio e hidrogênio. Então eu vou quebrar ligações do tipo NH. E disse o seguinte para a gente: cada ligação do tipo NH tem um valor de 390. 3 vezes 390, 1170. Tá? Mas agora não é mais para quebrar ligação do tipo NH3, é do tipo N2H4. Significa dizer o quê? Que aí eu tenho um nitrogênio ligado com nitrogênio e não me deu o valor. Então olha só. Então diz que para quebrar essa aqui, eu não vou consumir 1170, e sim 1720. Só que nesses 1720 está as ligações do tipo NH e do tipo NN. E esse que eu não sei o valor. E é esse que eu vou calcular. Então observa aí. Nós sabemos que aqui é 390, certo? Aqui eu sei que é 390. Aqui eu sei que é 390, certo? Também sei que aqui é 390. E também sei que aqui é 390, porque já me forneceu lá, mas não sei quanto é aqui. Agora sei que esses 4 390 mais esse valor aqui dá 1720. Então o que eu vou fazer? Vou pegar 4 vezes 390, vou pegar o 1720 menos o 4 vezes 390 e vou encontrar o valor que é do N, que eu desconhecia, e agora sei que é 160 kJ. Muito bem, então tem que observar isso, né? Para quebrar todas as ligações eu vou ter que ter uma quantidade de energia absorvida. Só que o valor do N eu não sabia, mas eu sabia o total. Então se eu pegar o total menos os valores que eu sei, vai sobrar o valor que eu desconheço, né? Pode observar no desenho aqui, eu tenho 5 posições. 4 eu sei, essa aqui eu não sei. Então eu pego o valor dessas aqui, o valor total que ele me forneceu, menos essa vai sobrar aquele que eu não sei do total, tá bem? Então essa é a questão número 21. Uma questão, posso dizer para vocês, um pouco complexa, tem que cuidar muito na interpretação, senão os alunos já começam a querer usar esse valor com esse, montar regra 3 simples, né? Bem, analisando a próxima questão, a questão número 22. A BMW testa veículos movidos a hidrogênio e antecipa uma novidade que chegará ao mercado em 2005. A indústria aposta no hidrogênio como um dos mais promissores substitutos da gasolina. Ele não depende de reservas estratégicas e é facilmente obtido com a quebra da molécula de água em vez do dióxido de carbono. O escapamento expele água. O hidrogênio pode zerar a emissão de poluentes por veículos no futuro. Com base nos dados da tabela a seguir, podemos afirmar que a variação da entalpia ΔH da reação é. Então veja bem, eu vou pensar na reação química sabendo que eu vou ter hidrogênio ligado com hidrogênio, este valor. Hidrogênio ligado com oxigênio, este valor. E oxigênio
com uma dupla ligação ligado ao oxigênio com esse valor, certo? Então vamos ver a reação que o autor nos deu. É essa aqui, ó, 2 mols de gás hidrogênio, né, com mais 1 mol de gás oxigênio. Aqui está a ligação do tipo O dupla O. Aqui está a ligação do tipo H para o H, né? Aqui está a molécula da água. Então eu tenho que pensar o quê? Na molécula da água eu tenho quem? Eu tenho H, né? Eu tenho isso aqui. Só que eu tenho 2 vezes esse valor aqui. Então ligação do tipo OH, que nem a gente está vendo aqui, ó. Eu tenho 4. Eu tenho da molécula da água, eu tenho 2 moléculas de água, né? Então aí está organizado, né? Aqui explica por que nós colocamos então 2 vezes do tipo HH. Porque aqui, ó. Aqui nós temos isso aqui, ó, né? Hidrogênio ligado com hidrogênio. Só que eu tenho 2, então por isso 2 vezes. E aí eu vou lá, o valor dele é 437. Então está aqui, 2 vezes 437. Mais 1 vezes 494. Por quê? Porque do tipo O2 eu só tenho um O2. Só um. Certo? Do outro lado eu tenho 2 vezes isso aqui. Então por isso que deu 4 vezes. 4 vezes 463. Organizando as ideias, somamos lá e encontramos 484. E agora? Eu não tenho esse valor aí para assinalar. Ainda bem, né? Porque se tivesse ia judiar. Mas como eu devo pensar que o cálculo é feito para 1 mol de água, esse valor deu para 2 mols. Olha aqui na equação balanceada, ó. Isso é para 2 mols. Mas eu quero para 1. Então por isso que eu peguei esse valor aqui e dividi por 2. Ao dividir por 2, eu cheguei para 1 mol. E está aí. Nossa alternativa correta corresponde, né? Letra B. Tudo bem? Vamos lá para a equação número 23. Olha só. A 23 está aí, ó. Nós temos que observar, ó, com base nas seguintes energias rompidas. Então, eu tenho aqui, ó, a nossa tabela não é tão organizada como a outra, né? Mas eu tenho do tipo carbono ligado ao carbono por uma dupla, carbono ligado por um carbono por uma tripla ligação. Tá? Então, o valor 146, o valor é 200. É carbono ligado com hidrogênio, o valor é 100. Carbono ligado com o flúor, 116. Hidrogênio com o flúor, 135. E calcula a energia envolvida. Então, o que tem que observar? Ligações do tipo carbono para o hidrogênio, tem aqui. Carbono para o hidrogênio, eu tenho aqui. Mas se eu usar esse valor aqui, veja, carbono para hidrogênio, vamos lá. Carbono para hidrogênio é 100. Então, aqui eu vou usar negativo 100, porque é nos produtos. E aqui eu vou usar o quê? Aqui eu vou usar positivo 100, certo? Então isso é bem importante observar, ó. Positivo 100 também, né? E aqui nós temos negativo 100 3 vezes, ó. Negativo 100 aqui também, ó. E temos negativo 100 aqui também. Muito bem. Muito bem. Ligação do tipo C dupla, olha, C tripla. O valor é 200. Então, aqui eu tenho o valor 200, né? C dupla. A C dupla é 146. Então, aqui eu tenho 146. Tudo bem? O valor do CF, com o carbono com o flúor. Carbono com o flúor, 116. Está para o lado de cá. Aqui também é negativo, né? Negativo 116. Certo? Hidrogênio com o flúor. Por lá de cá é positivo. Hidrogênio com o flúor. Só conferimos lá. Hidrogênio com o flúor, 135. Tudo bem? E aí, gente boa, a gente vai para lá e monta, né? Nesse caso vai ser o quê? A variação de entalpia para energia de ligação é o quê? Variação de entalpia é igual a entalpia do reagente mais a entalpia do produto. É isso que a gente faz para energia de ligação. Tudo bem? Então, sendo assim, como é que ficou então? Ó, 2 vezes o valor do carbono e hidrogênio. Por que 2 vezes? Olha, carbono e hidrogênio tem 2. Tá? Então, por isso 2 vezes 100. 200 é o que? Uma vez da tripla ligação. Né? 135, uma vez do ácido fluorídrico HF. Né? Mais quem? Aqui está o mais lá na nossa expressão. Ó. 2 vezes 116. Né? Nós observarmos aí. Nós temos... Não, aqui não é 2 vezes 116 não. Aqui é flúor. Aqui vai ser apenas uma vez, né? 1 vezes 116. Aí,
né? Vamos estar organizando 1 vezes 116, porque é HF, um flúor somente. E aí nós temos 3 vezes 100, né? 3 vezes 100, aqui 300. Nós vamos ter aqui 146. Esse 146 veio da onde? Veio aqui da dupla, ó. Pode observar, ó. Tudo bem? E sendo assim, nós vai lá e vai organizar aqui então o nosso cálculo aqui, né? Nós temos então 535 nesse lado. O lado dos produtos então deu uma alteraçãozinha aí. Eu peguei aí essa resolução pronta, né? Vamos só organizar aqui rapidinho. Nós temos então nos produtos, eu tenho o 116 uma vez, né? 116 uma vez. Nós temos mais 300, né? Que são os 300 que estão vendo aqui, que são dos hidrogênios com o carbono, né? E nós temos mais 146, que passa a ser o que? Esse 146 aqui é essa aqui uma vez só. Então eu passei a ter um valor aí equivalente a negativo 562. Opa, 562. Tá? Vamos considerar esse valor aqui. E aí, vejam só. A partir daí, nós podemos fazer a subtração, então, né? 535 mais menos, então vai ser negativo, menos 562. E vamos encontrar aqui, ó, tá bem esse valor aqui, nós tiramos, né? Tiramos aqui. Esse valor aqui também vamos tirar, né? E vamos encontrar aqui então negativo 27 quilocal. Muito bem. Então, como eu peguei essa resolução pronta, né? Eu percebi agora aí na hora de fazer aqui esse pequeno erro. E aí tá acertado. Quilocal mol, né? Beleza, gente boa? Aquele abração a todos vocês. Organizem lá, tá? Não esqueça de rever, refazer, beleza? E na próxima semana, então, nós temos a nossa avaliação. Um abração a todos e a todas.